Você pode abrir a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 1. E agora, sem fechar a sua Bíblia, levanta ela o mais alto que você possa, levanta a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração de fé, amém? Você pode repetir comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Diga: hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Aleluia. João capítulo 6, eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 15. João capítulo 6, do verso 1 ao verso 15, acompanhe a leitura comigo, por favor. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Curve a sua cabeça por um instante
E vamos mais uma vez colocar essa palavra diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. E é com muito temor e com muito tremor que o nosso coração se achega a ela nessa manhã. Pedimos que o Senhor fale de uma forma especial ao coração de cada pessoa que está aqui, ou nos acompanhando pela rádio, pela TV, ou por alguma plataforma digital. Oramos para que salte aos olhos de cada um a revelação bíblica da parte do Senhor. E que todos aqui nessa manhã saiam daqui saciados, cheios, preenchidos, renovados, estabelecidos na Tua palavra. Que o Senhor conceda, por meio do Teu Espírito Santo, discernimento, para que cada um consiga aplicar conforme a necessidade e a direção do Senhor. Desde já devolvemos somente ao Teu Filho toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Tem pão nas mãos de Jesus. É o tema da mensagem nessa manhã. Bom, nós acabamos de ler o Evangelho de João, no capítulo 6. E você sabe muito bem que esse Evangelho tem como peculiaridade despertar ao leitor uma fé sólida, que tem base. E você há de concordar comigo que no mundo em que vivemos, é impossível viver diante de tantas realidades, continuando sendo um cristão genuíno, se a nossa fé não estiver firmado em Cristo por meio de Sua palavra. Crente, raso, superficial, não consegue lidar com as situações e realidades do mundo em que estamos vivendo. É fato que diante de um mundo de crise, isso em todo o Império Romano, em várias realidades, desde que mundo é mundo, de que em momentos de crise Deus levanta a igreja, a palavra, não a igreja instituição apenas, mas a igreja bíblica, a igreja que evangeliza, a igreja que profetiza, a igreja que denuncia. É por isso que a nossa fé, ela deve estar firmada na palavra de Deus. Entenda o contexto pelo qual Jesus está aqui nessa narrativa de multiplicação. Jesus estava começando a ser perseguido de uma forma mais intensa. É fato que no tempo em que Jesus exerceu o seu ministério, a cada dia que se passava, mais próximo estava da crucificação. Mas João capítulo 6 vai relatar após Jesus ter curado no sábado. E após Jesus ter feito esses milagres, a perseguição contra Jesus aumentou. E esse é um dos motivos pelo qual Jesus, que estava a um lado do mar da Galileia, Jesus então vai para o outro lado, na margem de Tiberíades. Esse era um motivo, a perseguição. Mas fato é que Jesus e os seus discípulos também estavam em um momento de abatimento. Eles estavam abatidos por tudo que havia acontecido com João Batista. Ele tinha acabado de ser decapitado. Ele não negou o nome de Jesus. Ele virou para Herodes e disse: não é certo
que você tome a mulher do teu irmão como mulher. Ele não obedece. Diante de toda a história de João Batista, ele é decapitado, a sua cabeça é colocada sobre uma bandeja, é entregue àquela mulher. Isso mexeu com o coração dos discípulos e com o coração de Jesus. É como se eles dissessem: vamos para o outro lado. Vamos tocar pessoas novas. Vamos continuar a obra. Não vamos deixar com que nada nos abale. E é interessante, meus irmãos, porque no capítulo 6 do Evangelho de João narra um dos dois principais milagres que Jesus realizou. O milagre da multiplicação e Jesus andando sobre as águas. Para que não houvesse nenhum tipo de margem, nenhuma dúvida no nosso coração de que nós servimos um Deus de milagres. O Evangelho de João, ele vem para nos lembrar que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele fez milagres antes, ele faz milagres hoje e ele sempre será um Deus de milagres. É isso que João está relatando no seu Evangelho. Para que a igreja seja sólida e nunca duvide do poder que há no nome de Jesus. Entenda, esse momento que Jesus está multiplicando os pães e os peixes, Jesus está realizando nessa narrativa o maior milagre, ou o milagre mais público que ele fez, por dois motivos. Primeiro, porque é um dos milagres que está nos 4 evangelhos, ou seja, a comunicação desse milagre, ela é mais expansiva, ela chega mais, ela comunica mais pela quantidade de vezes. Mas esse milagre também é o milagre que tocou o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Milhares de pessoas. Não foi uma mulher a ser tocada. Não foi um cego a voltar a enxergar. Foi uma multidão que experimentou daquele milagre. Por isso, ele é conhecido como o milagre mais público de toda a Bíblia. Mas eu quero, nesses próximos minutos, trazer alguns pontos na exposição do texto proposto para essa manhã. E primeiro ponto aqui, nós queremos ler do verso 1 ao verso 4. Existia uma necessidade a ser suprida. Acompanhe o texto comigo. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. O texto vai dizer que quando eles chegam do outro lado do mar da Galileia, uma grande multidão estava esperando Jesus. Até aqui o texto não relata qual necessidade. O texto aqui não relata que a necessidade era apenas física, de pão, de peixe. Mas o texto bíblico vai dizer que tinha uma multidão esperando Jesus. Existia uma necessidade física
e espiritual. Irmãos, o cansaço físico e o esgotamento emocional sinalizam uma necessidade. Por isso que eles saem para o outro lado. Jesus estava mostrando que Ele era o pão da vida. Agora, eles cruzam a margem expressando uma necessidade deles. Mas quando eles chegam do outro lado, eles percebem a necessidade de uma multidão. E é nesse ponto que eu quero começar a aplicar algumas coisas aos nossos corações. Bom, é fato que no meio de toda multidão tem necessidades das mais diversas, emocional, física, familiar. E a necessidade da multidão é colocada diante de Jesus e dos seus discípulos. Existe necessidade no meio do povo. Existe necessidade no meio da sua família. Existe necessidade no meio das pessoas que trabalham com você. Existem necessidades na sua faculdade, nos seus amigos da escola. Existem necessidade na sua vizinhança, porque a necessidade, ela acompanha o povo. E essa necessidade é colocada diante da igreja, diante dos discípulos, diante de Jesus. Essa responsabilidade é da igreja. Tem que ter pão na casa do pão. A minha pergunta é: quem tem pão aqui nessa manhã? Quem tem pão para dar aqui nessa manhã? Se chegar a necessidade das pessoas que convivem com você, quem tem pão aqui nessa manhã? Quem está bem espiritualmente para entregar pão nessa manhã? Quem tem pão na sua cesta? Jesus está trazendo algo tão claro, irmãos, que sempre vai haver necessidade diante das pessoas. E a gente acha, quando alguém para na rua num sinal, aonde nos pede alguma coisa para comer, a gente, com a nossa mentalidade pragmática, como a de Filipe, vamos falar sobre isso, a gente acha que suprir a necessidade é apenas dar o pão físico, é apenas tirar uma nota do bolso, é apenas ir na padaria e comprar alguma coisa para saciar a fome. Tudo bem, isso também é importante. Mas não é só moradores de rua que têm necessidade. Tem pessoas nos palácios mais gloriosos, cheios de necessidade. O que eu e você, como igreja do Senhor, como discípulos do Senhor nessa manhã, nós precisamos discernir a necessidade do povo. E precisa ter pão sobre as nossas mãos, precisa ter pão, afinal não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E se Ele vive em nós, tem pão na casa do pão, a saciar a fome de quem quiser que for. Tem pão. Tem muita gente querendo entregar um pão físico, sendo que a necessidade é espiritual. Eles chegam diante dos discípulos. Eles dizem: eu não sei o que vocês têm para me dar. Eu sei que eu preciso estar aqui perto de vocês. Ninguém havia perguntado à multidão se eles estavam com fome. Eles não sabiam que eles estavam famintos de pão, de peixe ou de algo para encher, para se encher fisicamente. Não. Havia pessoas enfermas. Havia pessoas, talvez, com situações tão delicadas, pessoais, familiares, conjugais. O grande problema, irmãos, é que no momento de crise, aonde é o momento da igreja ser a resposta,
a gente está apresentando cestos vazios. E até que Jesus volte, sempre haverá necessidade no meio do povo. Talvez você veio aqui nessa manhã e você diz: pastor, é eu que preciso de pão. Eu quero dizer que tem pão para você nessa manhã. Tem pão para você, para curar você espiritualmente, para arrancar você das mãos de Satanás. Tem pão aqui para restaurar teu casamento. Tem pão aqui para tocar você. Tem pão de salvação aqui nessa manhã. Tem pão para saciar você de uma vez por todas. Tem água limpa para matar a tua sede. Tem pão aqui nessa manhã. Agora, do verso 1 ao verso 4, o texto deixa claro que havia uma multidão necessitada. Mas o verso de número 5 ao verso 7 vai dizer sobre Jesus ter uma visão antecipada. Olha o que diz o texto. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus levanta, observa, enxerga uma grande multidão que se aproximava e Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Irmãos, Jesus apenas contemplando a multidão, percebendo que ela estava chegando, ele já havia discernido a necessidade dela. Toda provisão, ou toda visão, precisa ter o porquê, e precisa de um propósito. Toda. Entenda. Jesus não tem apenas uma visão da multidão chegando. Jesus está dizendo: se tem uma visão, se eu estou enxergando, tem um propósito a ser realizado. Ele já discerne, ele não espera a multidão chegar para perguntar se eles estavam com fome. Ele logo chama Filipe e diz: Filipe, tem pão para saciar a fome dessa multidão? Tem muita gente, irmãos, dizendo que tem visão, que está enxergando algo da parte de Deus, mas não tem um porquê, não tem um propósito nessa visão. Jesus, ele enxerga para suprir. Jesus, ele enxerga para realizar. Você tem uma visão de algo que você tanto quer, para quê? Qual é o objetivo? Porque senão qualquer coisa é qualquer coisa. O cristão, ele foi chamado para diante de uma visão, ele ser resposta. Jesus nem esperou a multidão chegar, ele disse: eu quero dar pão para eles. Jesus nunca vai te dar uma visão que você não possa ser resposta. Jesus nunca vai permitir você contemplar algo com os teus olhos se você não puder ser resposta diante dessa visão. Agora, é interessante, porque Jesus já sabia o que fazer. Ele nos prova, mas nunca deixou de ter o controle do universo. Interessante, porque Filipe, ele vem no verso de número 7 com a sua mente pragmática, e tem muito crente com a mente apenas pragmática. Na mente pragmática de Filipe, eles estavam lidando com um problema sem solução. Havia uma multidão faminta, num lugar deserto,
numa hora avançada, sem comida, sem dinheiro e sem lugar para comprar alimento. Tem muito crente que só sabe de matemática, mas não sabe nada de fé. Tem muito crente que quer fazer conta de tudo. Deixa eu dizer algo para você: milagre não se explica, não se explica, não se coloca na ponta do lápis nenhum milagre, porque milagre não é na força do seu braço, milagre é operado pelo nome de Jesus, e há poder no nome de Jesus, e milagre não se explica. É impressionante a compaixão de Jesus. É como se Jesus estivesse aqui nesse púlpito, não tivesse as paredes aqui de entrada, e Jesus está vendo uma multidão chegar aqui. Jesus está dizendo: olha, a necessidade na vida daqueles irmãos ali, olha, o que é que a gente pode fazer para suprir? A mentalidade de compaixão, de provisão que Jesus tinha. Interessante, irmãos, porque a mentalidade pragmática de muito crente não é sobre a necessidade do outro, é sobre a necessidade dele mesmo. É uma mentalidade egoísta. É como se tivesse a multidão dizendo: olha, o que eles podem me dar, e não o que eu posso suprir. Talvez tem filhos aqui nessa manhã que olha para os seus pais e diz: o que eles vão deixar para mim? A pergunta para você é: o que você vai dar para eles? Talvez você olhe para a sua família, talvez você olhe para o seu patrão, talvez você olhe para as pessoas que você convive e diz: olha, o que eu posso tirar delas, o que eu posso reter delas, o que eu posso ganhar delas, o que eu posso receber delas. Mas nessa manhã Jesus está te perguntando: o que você pode dar para suprir a elas? É oração, é recurso financeiro, é uma cesta básica, é uma ligação, é uma mensagem. O que é? Melhor é dar do que receber. Jesus, ele não olha para a multidão e diz: vamos ver o que eles trouxeram para mim. Jesus disse: tem pão para eles. Tem muito casamento assim, está sendo destruído, está por um fio, porque não vive a essência do servir, mas só do receber. Ela não me dá o que eu quero, ela não me dá, ela não faz, ela não acontece, ela não lava, ela não limpa. E o que você está dando, querido? O que você está fazendo? E vice-versa. A mentalidade de Jesus é de provisão, é de compaixão, é de misericórdia. Ele avista. Você tem visão sobre o seu casamento, você está vendo, quando você tiver a visão, você diz: eu vou ser resposta, eu vou ser o mais carinhoso, eu vou ser trabalhador, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou brincar com eles, eu vou levar minha esposa para jantar, eu vou ajudar em casa, nós vamos juntos para a igreja, nós vamos ser líderes de um pequeno grupo. Uma mentalidade de servir. Agora, do verso 8 e o verso 9, uma pequena quantidade foi encontrada. Olha o que diz: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Irmãos, André chega na história. Ele encontra alguém no meio da multidão com 5 pães e 2 peixes. Mas ele mesmo dá o parecer: mas o que é isso para tanta gente? Entenda, se Felipe acentua a falta de dinheiro para alimentar a multidão, André destaca a pequena provisão disponível para alimentar tanta gente. Nenhum dos dois conseguiu discernir a disposição de Jesus
para resolver o problema. É isso que me preocupa, irmãos, porque ambos eram discípulos. Deus não está à procura de uma igreja pragmática, de uma igreja que não confia na provisão, no poder que há no nome de Jesus, uma igreja incrédula. Não. Ambos não passaram no teste da fé. E ambos não estavam ali para receber pão, estavam ali para dar pão. É por isso que muita gente não quer pisar num lugar como esse. É porque antes de chegar aqui, ele chegou lá no seu trabalho em busca de pão. Mas você olhou para ele e você só viu um cifrão. Entenda que o reino de Deus não é só dessas portas para dentro. Entenda que o culto não termina meio-dia. A nossa vida é um culto. Entenda que todo dia tem gente atrás de você, cruzando a margem do rio, em busca de pão. Entenda, depois que Jesus foi assunto aos céus, elevado aos céus, Ele nos deu a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos concedeu a sua palavra e Ele prometeu a sua companhia, dizendo: seja no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, se eu estiver com você, tem pão para suprir necessidade do povo. Charles Window, ele diz que Deus não nos chama para prover para a sua obra. Essa é responsabilidade dele. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que sejam apenas alguns pães e peixes, mas quem cuida da multiplicação é Ele. Tem muita gente preocupada em multiplicar, sendo que essa não é a sua função. Você não tem poder para isso. Você não morreu por ninguém. Você não ressuscitou o terceiro dia. Esse papel é dele. Mas o verso 10 fala sobre uma organização necessária. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Antes de realizar o milagre da multiplicação, Jesus mandou a multidão se assentar. Entenda, o milagre divino não dispensa a organização humana. Tem muita gente colocando uma bagunça na mão de Deus e dizendo: faça Deus. Deus está dizendo: organiza primeiro. Tem muita gente fazendo e acontecendo e gerando aquela bagunça e dizendo: você não é Deus? Faça. É como se Deus olhasse e dissesse assim: primeiro, eu não sou seu funcionário, eu sou Deus. Segundo, organiza, depois você me chama, que eu faço. Se assenta, se coloca na posição de receber. Eles não estavam em pé. Jesus não deixa eles ficarem em pé cruzando, não. Se assenta. Assentar significa: estou na posição de receber. Tem muita gente querendo receber, mas está de costas para Deus. Tem muita gente querendo receber, mas está transitando. Jesus está dizendo: calma. Se assenta. Coloca as coisas no seu devido lugar.
Organiza, para de dar um passo maior do que a sua perna. Ah, tem marca no seu coração, peça perdão, libere. Assenta. Corta pela raiz. E depois que ele se assenta, o verso 11 vai falar sobre a multiplicação generosa. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Há princípios tão importantes aqui. Primeiro, Jesus deu graças. Jesus agradeceu. Segundo, é Jesus quem multiplica, mas é os discípulos quem distribuem. É os discípulos que repartem, e é a multidão que se alimenta. Olha Jesus colocando as coisas no seu devido lugar. Não queira ser Deus, sou eu quem multiplico. Mas não sou eu a quem reparto, são vocês, igreja de Jesus. E não são vocês que comem do pão, é o povo que se alimenta. Na história de Jesus, Jesus está dizendo que aquele que foi salvo, aquele que está do seu lado, aquele que recebeu a revelação do Filho de Deus, aquele que conheceu a obra da cruz, esse tem que estar pronto a repartir. Para isso, Jesus quebra aqui toda compreensão de crente egoísta. Jesus ele quebra aqui toda a compreensão de crente acumulador. Jesus ele quebra aqui toda a compreensão de crente avarento. Jesus está dizendo, o papel de um verdadeiro discípulo é repartir, é dar, é discernir, é entregar. O povo é quem não o conhece, é quem está tendo a experiência com ele agora. Não é possível. Eu vi na mão de um desconhecido 5 pães e 2 peixes. Como? Imagina a cena, contempla isso comigo nessa manhã. Jesus multiplicando, a igreja repartindo e o povo se saciando. Imagina aquele lugar gramado, todo mundo se assentado, organizado, Jesus fazendo um milagre e a igreja pronta a servir, a repartir. Lá na sua família, naquele momento onde faz algumas coisas juntos, seja o primeiro a investir naquele momento. Não fica fazendo conta demais não. Não, porque meu irmão deu 2 centavos a menos e isso não é justo. Seja você, o crente da família, a investir nos momentos de comunhão. O café ficou R$100, é 30 para cada um. Não, você pode, faça. Irmãos, eu estou indo fazer um café na casa de mãe. Todos estão convidados, mas quanto que vai ser? Nada. É um privilégio investir na comunhão dos irmãos. Os discípulos repartem. E Jesus termina dizendo sobre um cuidado com o desperdício.
Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem-se os pedaços que sobraram, e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. A fartura da provisão não autoriza desperdício da sobra. O milagre não pode ser acompanhado de pecado. Desperdício é pecado. Tem muita gente preocupada com o milagre, mas quando recebe, sai pecando. O milagre não pode ser acompanhado de pecado. Desperdício é pecado. É por isso que Jesus, Ele quebra qualquer compreensão de acúmulo, de vaidade, de egoísmo. Não. Chegamos, irmãos, diante dessa exposição, em algumas aplicações. Primeira, nessa manhã, o que é impossível para nós, para Deus é só o meio para realizar o milagre. Sabe aquilo que está na sua mão que é impossível para você? Interessante, porque no mesmo capítulo de número 6, Jesus está na tempestade indo até os discípulos. Os discípulos estavam com medo de quê? Da água agitada. Aquilo que para eles era o motivo de desespero, para Jesus era a estrada para chegar até eles. Jesus, ele anda sobre o desespero. Aquilo que para mim, para você é impossível, para Jesus é só o meio de realização. Os discípulos olham para o outro e dizem: não tem dinheiro, estamos no deserto, não tem nem lugar para comprar. Jesus está dizendo: é o que vocês têm? É o que eu preciso. Segundo, não é sobre o quanto temos, mas em qual mão você coloca. Interessante, porque a narrativa vai falar sobre Filipe, vai falar sobre André, mas não fala o nome do jovem da multidão que tinha 5 pães e 2 peixes. Entre linhas, Jesus está dizendo: eu não preciso do nome, eu não preciso de quantidade, eu preciso que você coloque na minha mão. Você não precisa ter um sobrenome, você não precisa ser famoso, você não precisa ter muito, você precisa colocar na mão certa. Jesus não faz questão nem de citar o nome daquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus está dizendo: eu não preciso de nada. Olha, para mim é todo mundo igual. Felipe, André, você que eu nem sei o nome, é todo mundo igual. Apenas coloca na minha mão. Jesus não precisa de muito. Ele precisa que coloquemos em suas mãos. Terceiro, nunca se esqueça que a responsabilidade de repartir o pão é nossa. Quantos entendem essa palavra em nome de Jesus?